Queria agradecer aos caros, aos companheiros da Casa Espírita de Verapense, a Casa Márcia do Espiritismo, e rogar a Jesus as bênçãos de alegria e paz, a inspiração para que consigamos refletir, libertando o nosso coração do sofrimento que muitas vezes nos atormentam a alma. Temos hoje, para reflexão, o lugar de Jesus no Espiritismo e nas nossas vidas. Muitos, diante da obra do Chico, que é uma obra extremamente de diálogo íntimo com as lições do Evangelho de Jesus, tentam negar um lugar para Jesus na codificação do Espiritismo. Tentam dizer que na realidade, a presença de Jesus é incômoda, que o Espiritismo lucraria mais se aproximasse da ciência. No entanto, na pergunta 625, Allan Kardec já havia, com muita propriedade, tensionado o plano espiritual para que eles apontassem, para que eles dissessem sobre a relação que o Espiritismo teria com nosso Senhor Jesus Cristo, com o Evangelho de amor e perdão. E a pergunta é o seguinte: qual o tipo Deus legou aos homens como modelo e guia? E a resposta é clara: vede Jesus. Jesus para os espíritos que codificaram as leis da imortalidade no Espiritismo é o modelo e guia. Kardec comenta dizendo: é o Espírito mais perfeito e é o tradutor das leis de Deus. Então temos em Jesus a religião cósmica do amor e da sabedoria. Ele várias vezes teve oportunidade, num diálogo íntimo com os apóstolos, de explicar o seu lugar, a que ele se destinava na vida das pessoas. Reunidos no cenáculo, que era um monte, uma casa num monte nos arredores de Jerusalém, Tomé escuta Jesus falando intrigado. Era um espírito curioso, que duvidava, que temia. E ele ouvia Jesus dizendo, mas era apaixonado e valente. Ouvia Jesus dizendo: logo, logo não estarei aqui. Eu irei para o meu Pai, mas vocês sabem o caminho. E Tomé queria um mapa, porque ele não tinha certeza do caminho. Diz Jesus qual é o caminho, e o Cristo responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Cristo é o caminho da nossa libertação. Ele está no caminho e é caminho. Ele é caminho que nos liberta da nossa própria inferioridade, das torturas íntimas que nascem da nossa incapacidade de não enxergar que a vida é um permanente recomeçar. É um atravessar para além da noite, mergulhando-se na aurora que inaugura uma nova oportunidade. Então Jesus é um caminho da educação permanente, da mudança, da reforma íntima, da consolação e do diálogo amigo e terno. Dom Helder Câmara, nos anos 60, ele recebe uma estátua do Cristo feita na madeira, esculpida na madeira. E ele fica admirando essa estátua e ele faz uma poesia num momento de oração e êxtase. Senhor, será mais fácil transformar um toco de madeira à tua imagem do que o meu pobre corpo de pecador? Dom Helder era um trabalhador dedicado ao bem,
Era alguém que escreveu: quero ser uma poça d'água para refletir o céu estrelado. Então, que caminho é esse? É um caminho onde nós somos chamados a viver o Evangelho de Jesus, que é a lição de amor, tolerância, perdão, solidariedade, como normas de um novo jeito de viver, rompendo com o egoísmo e com o orgulho. Então, o código que o Cristo traz é: olha, até hoje a humanidade olhou para Deus e pedia que Deus o atendesse, a atendesse. Chegou o momento da gente buscar Deus para caminhar se transformando. E aí ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, o pão da vida, eu sou a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida. Quando nós percebemos o nosso funcionamento, nós vamos ver que nas lutas reencarnatórias existe uma dificuldade. Nós repetimos o erro, persistimos no vício, mantemos o nosso coração limitado pelo narcisismo, pelo apego ao ego. Então nós estamos presos e Ele é a porta que nos liberta. Se nós queremos sair dessa prisão, que é estar preso no próprio egoísmo, Jesus é porta. Se queremos o reino do céu, Ele também é a porta de acesso. Então Ele é porta que nos liberta da penitenciária interna que aprisiona o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso pensamento nas limitações do egoísmo que gera tortura íntima, sofrimento e loucura. E Ele também é porta de acesso a um novo mundo de ternura e paz. Todos se sentiam precisando de um condutor. As pessoas procuravam liderança. Alguns, inclusive Judas, via no Cristo uma liderança revolucionária. Outros enxergavam uma liderança religiosa. E o Cristo explicou que liderança Ele exerce junto à humanidade. Eu sou um bom pastor. Sois meu rebanho, e nenhuma ovelha se perderá. Muitos líderes têm um projeto pessoal. Eles nos buscam como apoio ao seu projeto. O Cristo é o pastor que cuida do rebanho, não permitindo a perdição das suas ovelhas. Então, quando nós estamos no abismo da negação, o Cristo segura e arrasta o nosso coração de ovelha para o aprisco, para o rebanho, para junto da sua proteção, do seu calor amigo. Quando nos perdemos na escuridão, Ele, que é a luz do mundo, nos acolhe. Então, Ele é modelo e guia. E se Ele é modelo e guia, nós precisamos aprender a fazer um diálogo íntimo com as lições do Cristo. Precisamos fazer isso que foi feito no Evangelho segundo o Espiritismo, que é ler Jesus para tentar entender que vida se pode construir inspirado nas suas lições de vida eterna. E que Emmanuel, nas obras de comentário, continuou nos permitindo assim: olha, é preciso pensar Jesus como solução libertadora para a nossa vida. E aí a gente trouxe para lembrar aqui, Charles Sheldon conta a história de Henry Maxwell, um pastor, um reverendo, que ele nos Estados Unidos, na década de 50, 60, após uma missa que um mendigo muito sofrido faz um questionamento vivo, e ele
percebe que ele não vivia o cristianismo, porque aquele mendigo ele tinha recusado momentos antes, porque ele o perturbava enquanto ele preparava o sermão. E quando ele viu que o mendigo foi ouvir o sermão e ele se sentiu incomodado, porque tinha recusado atender o mendigo, ele começa a recordar que Jesus era para ser vivido. E que a lição que ele tinha preparado no sermão estudado, refletido, todo dialeticamente montado, tinha sido negado pela recusa de acolher o aflito, o filho do Calvário, o irmão em dor. Então ele cria com a comunidade dele um trabalho, que eles passam a reunir semanalmente pessoas que querem radicalmente perguntar em cada situação da vida, em meus passos, o que faria Jesus. Então, eu caminho. Alguém me pede uma esmola, o que faria Jesus? Ele multiplicou peixes e pães diante da fome da multidão. E nós, muitas vezes, recusamos suprir a fome daquele desesperado, todo adoecido ali no caminho da nossa estrada. Se alguém nos ofende, se o vizinho nos calunia, né? Então, na época de Copa, se a gente está lendo e alguém coloca o som, o foguete cai no nosso quintal, a gente gostaria de belicosamente revidar, vingar. E ele não era alcoólatra, mas multiplicou, mas transformou água em vinhos em respeito à alegria da sua mãe, que partilhava uma festa de bodas. Não consta que ele tenha ficado bêbado, mas consta que ele não se furtou à generosidade diante da alegria da sua mãe. E ele era tão radical com o perdão que ele dizia que se alguém nos bater numa face, devemos ofertar a outra. Então, a proposta do reverendo Maxwell era que radicalmente a gente pensasse em cada dúvida da vida, em cada situação problemática, o que faria Jesus? O que faria Jesus? Jesus, ele devia gostar da gente, porque ele amava os pecadores, os infelizes, os loucos. Mas ele tinha uma decisão de ser a generosidade, a ternura, a fé inabalável, a esperança. Então nós vamos começar a dizer, olha, ele é um pedagogo, um médico, um terapeuta. Mas como médico, ele nos dá lições profundas, que nós vamos poder rapidamente citar apenas duas. Como ele curava e quais os requisitos da cura do Cristo. Porque os requisitos da cura, para a gente às vezes é ter dinheiro para pagar um tratamento que só nos deixa com efeitos colaterais. Não, e o Cristo, para ele, quando a gente chegava machucado, triste, com feridas, ulcerado, triste e desesperado, ele nos olhava e dizia: queres a saúde? Queres a cura? Olha, o Cristo está conversando conosco em um momento, um papo atual. Quantas vezes nós não melhoramos porque nós não queremos largar a acomodação que a doença nos dá? Porque com a doença nós evitamos a responsabilidade de cumprir nossos deveres. Com a doença muitas vezes a gente contenta em ser querido, não amando, em ser servido, não servindo. Com a doença, eu não entendo que a minha vida é produto de mim mesmo, eu sou vítima, então é preciso romper essa acomodação e querer a cura. Queres? E muitas vezes a gente diz assim: olha, não tem mais apóstolo como Cristo e como os primeiros cristãos.
Porque o Cristo falou: se tiveres a fé pequenina, farás muito mais do que eu. E não faço. Eu fui no centro e não tiveram fé comigo. Só que o Cristo, quando tinha alguém triste, com feridas, enlouquecido, ele perguntava: queres? E depois perguntava: tu crês que eu posso te curar? Muitas vezes a gente não quer fazer esse ato de depositação, porque se eu reconheço que Jesus pode me curar, não tem por que não segui-lo radicalmente, com humildade, com simplicidade, com ternura, com perdão, com solidariedade, com esquecimento de mim mesmo. Então Cristo nos deixou lições, porque nós muitas vezes não queremos a cura, porque diante dele que nos diz: negue a si mesmo e siga-me, nós queremos enterrar os nossos mortos, não deixando aos mortos o cuidado de cuidar do próprio passado. E queremos primeiro vender os nossos bens, depositando numa caderneta de investimento, um tempo marcado, para a gente de tempo em tempo poder ver se a gente vai continuar com Cristo ou se vai voltar para a vida velha, deixando já tudo preparado para debandada, para traição. Não é essa a situação do moço rico? Vai e vende. E ele foi e nunca mais voltou. Porque ele não queria abandonar as ilusões do mundo. E a vida nova de amor pede com que a gente tenha no amor e na fé a alegria. Então ninguém precisa abandonar o que é necessário para viver. A pergunta que o Cristo, enquanto modelo e guia, está fazendo é: onde está seu tesouro? O que te dá alegria? Você sente alegria de ajudar o próximo ou você sente alegria com um carro novo? Se a sua alegria com um carro novo é maior do que a que você sente no trabalho de generosidade, você não entendeu o projeto de amor. Olha, tem gente que é rica, então, tem tanto tempo. O doutor Adualdo contava muito no bio, que ouvi um terapeuta contando, que ele falava que o cara tinha muito tempo para ter resistência. A gente tem tanto tempo que a gente pode fazer as coisas que quer. Mas qual o valor que eu dou em cada coisa? Por exemplo, nós ficamos... A pergunta aqui é: qual é o tipo? Eu conheço a metade das pessoas que eu conheço, quer dizer, nesse momento não ia esperar o restante da pergunta do Kardec. Ia dizer: o tipo é o Neymar. As minhas vizinhas iam responder: o cara é o Roberto Carlos. Olha, o Neymar, eu acho que o modelo e guia não é para tudo. O Neymar ainda é bom no gol. O Cristo não coloca como artilheiro do campeonato, ele não quer ir. Mas é que, será se eu dou mais valor aos exercícios da fraternidade e da solidariedade, ou eu invisto mais nas ilusões dos prazeres passageiros da matéria? Como que está a hierarquia, a prioridade? É essa questão que o Cristo traz como discussão quando ele fala para o jovem que ia enterrar o pai: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. A lição de Jesus era terapêutica, ele estava conversando com a alma profunda, não com a superfície, que fica parecendo generosidade, falta de generosidade. Ninguém precisa deixar o velório da família e ir para tomar o passe. Mas quantas e quantas vezes eu só tenho fé enquanto eu não perco nenhum ente querido? Ou eu tenho fé enquanto eu não tenho nenhum diagnóstico perigoso? Basta eu ter um diagnóstico duro, o médico tem que vir com diazepam para me acalmar o meu chilique, porque eu não suporto medo. Então, tudo isso a gente vai trabalhando. Então, o Cristo, ele coloca essas condições. E ele já era um expert na arte de curar. Ele curava pela fé, pela palavra, pela escuta, pelo toque.
e curava no caminho. Muito antes da terapia ocupacional, o Cristo já tinha inventado a ação como exercício de superação de si mesmo e trabalho de autocura e libertação. Você lembra dos 10 leprosos que ele vai curando na medida que caminha? Então, você tem ali, ao longo das descrições dos apóstolos, vários modelos de cura. Ele cura, dizendo, olha, a tua fé te curou. Então, pela fé. Ele cura dialogando. Ele cura estendendo as mãos. Alguns são curados, a mulher com hemorragia é curada tocando nele. Toca nas vestes dele. E os 10 leprosos são curados ao longo do caminho, à medida que caminham. Então, muitas vezes a gente tem o desejo da cura na passividade. Eu parado, quieto, com pouco esforço, mas eu não quero caminhar com o Cristo. Porque à medida que eu caminho com Ele, eu vou me impregnando positivamente com as suas energias superiores. Então, Allan Kardec comenta a pergunta: vede Jesus dizendo, é um espírito puro. E o Allan Kardec pergunta, o que acontece com o espírito quando já cumpriu todas as suas encarnações? Aí os espíritos respondem, vira espírito bem-aventurado, espírito puro. Jesus, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é o sol moral do mundo, o sublime governador do planeta Terra. Está aqui desde o princípio, com a incumbência recebida de Deus, de coordenar as atividades. Quando ele recebe os sofredores de capela em exílio, ele faz a promessa de que viria em pessoa. E os benfeitores amigos nos dizem o seguinte, olha, Jesus se fez homem, não que ele fosse Deus, mas era espírito puro, que todos nós somos Deus, no sentido que podemos criar a vida e reinventar a vida, mas ele era um espírito puro, que já tinha abandonado as fieiras das reencarnações, por ter atingido o grau máximo de perfeição, mas ele retorna com misericórdia. E os benfeitores amigos dizem que ele se faz homem porque a gente aprendesse a ir a Deus, a ser Deus, a estar com Deus, a agir menos na mesquinharia da mesmice do mundo humano, para entender um pouco das coisas de Deus. Então, o Cristo ele tinha essa capacidade. Eu fiquei com muita... É muito legal falar de Jesus. Jesus, a gente aprende com a dona Nenê que a gente tem que lembrar que ele é mestre e senhor, mas ele se coloca para os discípulos ou para aqueles que o querem como amigo. E, sentindo que os benfeitores amigos falam melhor dele que eu lembrei aqui de uma líder de quase 35 anos, quando foi apresentada a peça argentina, e no dia também foi declamada essa poesia, que fala de Jesus. Está sendo procurado, homem considerado Galileu, 33 anos, pele clara e expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece frequentemente, é visto entre grande séquito de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças esfarrapadas. Quase sempre está seguido por 12 pescadores imaginários. Demonstra respeito para com as autoridades,
determinando se dê a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como seja o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem ou caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, seja eles quais forem. E chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face ofereça a outra ao agressor. Ainda não se sabe se é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado. Sentenciado à morte com absoluta aprovação do próprio povo, que o condenou de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido, recebeu insultos e pedradas, sem reclamar, quando conduzia a cruz às costas. Não se defendeu quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrasse solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não encontrou lugar para sepultá-lo, senão o lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. Após o 3º dia do sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Esse é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deves segui-lo para sempre. Maria Dolores. É uma mensagem da Maria Dolores que está no livro Coração e Vida, da psicografia do tio Chico Xavier. O Cristo, ele tem um projeto para cuidar das nossas dores, mas acima de tudo ele é uma cantiga de alegria, de bom ânimo. Porque enquanto a maioria das doutrinas religiosas falam de tristeza com amargura por falar do bem sob a ameaça do pecado, ele exprimiu a sua lei cantando a sinfonia das bem-aventuranças. Felizes os aflitos, os mansos, os pacíficos, os humildes, os pobres de espírito. Ele falou do código de conduta contando historietas, aonde ele atingiu o nosso psiquismo profundo. Por exemplo, quando perguntam para ele, intrigante, questionador, quem é o meu próximo? Porque ele ensina um código de amor, do amor trix: amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. E ele, para responder quem é o próximo, já que o próximo é a minha chave do amor, ninguém ama a Deus sem amar o próximo, porque ninguém sai de si mesmo. E Deus, apesar de estar em toda parte, ele precisa ser amado como nosso Pai, o Criador. E eu, para sair de mim mesmo, eu tenho que quebrar o egoísmo, que é como uma carapaça que me impede de conectar com o mundo, com a vida. Então, ele conta uma história, dizendo: olha, o próximo é alguém que está caído na estrada, machucado, e diante da sua dor, passa
fariseu, doutor da lei, letrado, o levita questionador, cheio de espírito anarquista, e nenhum deles para, porque ambos estão preocupados apenas consigo mesmo. Mas o samaritano, que é considerado de má vida, com má reputação, tem compaixão. E movido pela compaixão, acolhe o sofrimento, pesa as suas feridas, o recolhe na hospedaria, paga as suas despesas, ama. Porque amar é cuidar, amar é servir. Então, quando Cristo nos ensina, Ele também vai desmontando o nosso ego. Então, Ele é uma psicoterapia permanente. Eu vou tomar a liberdade, de lembrar uma passagem da vida do Anual. Ele, depois já velho, já professor de muitos anos, ele tentou retomar a psicoterapia dele. E ele foi todo animado para retomar a psicoterapia, acreditando que ia ser uma experiência muito rica. E o terapeuta tinha envelhecido, mas tinha envelhecido crescendo em sabedoria. Ouviu, dialogou e falou: se você tem um evangelho, você não precisa de retomar sua psicoterapia. Então precisamos de psicoterapia? Precisamos, para aprender a usar o evangelho. Quem usa não precisa mais. Precisamos para aprender a escutar, porque a gente pode ler com cegueira. Aí o terapeuta vem e fala: você não está enxergando que você está egoísta. O Cristo está te ensinando a radicalizar a tua esperança. Por exemplo, nós lemos no Evangelho: não se turbe o vosso coração, eu venci o mundo. Mas a gente não ganha calma, continua ansioso, porque a gente continua querendo vencer no mundo e derrotar o próximo. E o Cristo venceu o mundo, superando o mal e unindo-se a Deus no eterno bem. Quem falou eu venci o mundo é alguém que foi crucificado, machucado, torturado, assassinado. Mas ele tinha vencido o mundo porque ele tinha aprendido a usufruir do eterno bem que é Deus. Então a gente ouve lá: a cada dia basta suas preocupações. É um processo terapêutico de aprender a viver cada momento como um momento da minha construção, confiando em Deus. Mas eu quero confiar em Deus preparando garantias. Eu quero confiar em Deus temeroso do amanhã, inseguro. Então eu sou inseguro sobre se vou comer ou não, se vou ser traído ou não. Uma vez eu atendi uma pessoa muito interessante, porque ela me falou que não conseguia viver porque tinha muito ciúme. Aí eu falei: a vida é cruel, minha filha, mas a gente vai lutando. Garanto que seu marido é um galinha, assim, um homem sem vergonha, um Dom Juan, um namorador. Eu falei: não, é um homem leal e honesto, meu tem medo do futuro. Aí eu falei: minha filha, por que você tem medo do futuro? Porque ele hoje é assim, mas amanhã ele pode mudar. Aí eu fui explicar que a gente pode criar no outro a queda pela expectativa errada. Porque sem perceber, meu corpo facilita a quebra para cumprir o destino que eu estou tramando aqui. Então por isso a importância do Cristo, do orai e vigiai. Vigiai é educai os vossos pensamentos, porque pensando crias.
Cria vida, cria destino, cria alegria, cria tristeza, cria ventura e desventura, bonança e infelicidade. Então, a cada dia basta as suas preocupações. Então, você vê, eu vou lembrar o Divaldo, que é um homem que tem uma fé boa. Ele pegou esse pensamento e ele faz assim com os problemas dele. Tenho meus problemas. O Cristo pediu para mim não me preocupar além do dia de hoje. Então ele diz, vou resolver o que eu dou conta. O que eu não dou conta, ele diz, como eu não dou conta, não sou tão, a minha fé não é tão grande, eu anoto e ponho numa gaveta e fecho. Que eu vou abrir depois de 15 dias para ver se as condições de resolver aquilo que não tinha solução apareceram. E ele disse que, quando ele falou isso numa palestra, ele disse, vou vivendo com a consciência de que o problema que Deus não coloca os recursos para a solução é porque ainda é possível caminhar com eles não solucionados. Então a gente para a vida e um problema que é desse tamanho vai crescendo, porque sem perceber a gente aumenta. A gente aumenta o problema, a dificuldade, parando a vida. Então o Cristo, ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é um projeto de vida eterna e é o divino amigo. Eu queria então que a gente pudesse trocar ideias, se vocês tivessem alguma pergunta, para que a gente, dialogando, uma vez que eu não sei fazer como Cristo, mas aprendi com ele lá, de que rende mais no diálogo, porque ouvindo a nossa atenção voa, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, penso que a gente pode aproveitar melhor esse tempo. Doutor, Sim. eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, que assim, muito sobre o amor próprio ferido, porque muitas das vezes as pessoas cometem alguma coisa porque o amor próprio está ferido. O senhor poderia falar sobre isso? Eu já sofri muito de amor próprio ferido. Aí, um dia, foi um terapeuta materialista. E ele, sabendo da minha condição de cristão, e ainda por cima, porque ele era bem humorado e esperto, falou, mas você como cristão devia ter matado o ego já. Porque esse amor próprio ferido é egoíte. Eu falei, o que é egoíte? Inflamação do ego. O ego é inflacionado e inflamado. E aí eu fui refletir. E aí eu fui ler o Evangelho e sorteando assim, eu li, se queres me seguir, negue a si mesmo. Eu falei, gente, mas o que será que é negar a si mesmo? Eu entendia que era uma coisa assim parecida com os apóstolos, que negava o mundo e negava, por exemplo, eu era romano, negava os deuses romanos para afirmar minha fé em Jesus. Aí depois falei que o Cristo estava falando que eu preciso negar a minha personalidade. E aí eu fui compreendendo que a gente chama de amor ferido quando o nosso orgulho está machucado. E que o amor ferido é sempre uma ferida no amor possessivo ou no amor sensual, convocando o ser humano para superar o egoísmo e o orgulho e construir um amor fraternal. Porque o amor fraternal que eu fui buscar no Evangelho, ele nunca é ferido. Está lá na Epístola de Paulo. Tudo sofre, persevera, não é maligno,
não penso mal, não desejo mal, não fico ofendido, não fica melindrado, não fica com hemorroide, com a inflamação no ego. Então, toda vez que o nosso amor está ferido, é porque o nosso amor ainda misturado com orgulho é apego, é posse, e é personalidade centrada no eu, e não na comunhão universal com o outro. Então, eu vou dar um exemplo, porque conversando a gente tem que ser honesto. Aí você diz assim, então eu vou pôr no amor assim de casal que fica mais fácil. Então o meu companheiro arruma outra e ele fica na frente da minha casa beijando ela. O que eu faço? Você pergunta para mim. Eu digo, perdoa e fala, se esse homem é capaz disso, graças a Deus, ele me fez essa bondade de apresentar nesse beijo a minha carta de euforia. Então, porque às vezes a gente pensa que a humildade, a resignação, a aceitação é masoquismo e servidão apática. Não, muitas vezes a gente, para não superar o orgulho, eu vou aceitar a finitude de determinados encontros e dizer, fulano tem direito de passar, que pode ser um amor, um amigo, um familiar. Como que às vezes é difícil a mãe dizer, olha, eu tenho que confiar no amor que eu tenho no meu filho, ele tem direito de passar, e eu o amo tanto que eu sei que ele vai voltar, mas nesse momento eu tenho que continuar a minha vida, porque senão ele volta e eu não estou em pé. Porque muitas vezes o amor próprio, ele é enganoso, ele é traiçoeiro. A gente, em vez de ser fiel às exigências do amor, a gente tenta sabotar. E aí a gente, sentindo o amor próprio, aí eu quero que o outro tenha compaixão de mim. Aí eu vou para o fundo do abismo. Então, na relação pais e filhos. O meu filho está dando trabalho. Aí eu vou para o fundo do abismo para ele ter piedade de mim. Porque para mim está difícil, olha, ou eu confio no amor, e aí eu tenho que admitir que o amor persevera, permanece, e que a pessoa vai e o amor não acaba, se é verdadeiro. Mas você diz, olha, então, aí o amor próprio, ele vai sendo um trabalho que convoca para esse amor mais fraternal. Que Cristo, ele dá um exemplo, ele estava lá reunido com os apóstolos, e conversando, e fazendo plano, e todo cheio de entusiasmo, e chega a mãe dos irmãos, primos, e ele fala, vamos te levar porque você está louco. Ele poderia ficar com amor próprio ferido, ou poderia ficar com amor próprio ferido, mas reprimido. Se ele fica com amor próprio ferido, o que ele fazia? Dava um escândalo. Com amor próprio reprimido, fazia uma chantagem. E o que ele falou? Quem é o meu pai, e quem é a minha mãe, e quem são meus irmãos? São aqueles que comungam comigo no aqui e agora, desse momento presente, com os ideais que eu tenho de trabalhar com o meu pai que está nos céus. Aí ele não ficou nem com o amor próprio ferido, nem com o amor próprio ferido reprimido, na condição de vítima, com a chantagem emocional para aprisionar o outro na posição anterior. Ficou muito claro o que eu penso? Porque eu não tenho certeza do que eu penso, não. Só porque eu estou estudando lá, escutando. Vou perguntar. É assim que o Cristo falou assim, amar ao próximo como a si mesmo. E a Yolanda levantou o exemplo do amor próprio egoísta. Sim. Então, qual que é a diferença desse amor próprio, que o Cristo falou, para o amor próprio egoísta? Desse amor a si mesmo para o amor egoísta?
que o amor próprio Filipe, que é um amor próprio egoísta e orgulhoso, ele é um amor baseado na necessidade de ser amado pelo outro, do outro atender às minhas necessidades comigo criança. Então é um alto amor, é um pseudo alto amor, porque é um alto amor que infantiliza a minha personalidade. Eu sou um menininho que não posso suportar o sofrimento. Então não é o alto amor libertário, da iluminação, do alto encontro, que é um alto amor que me percebe como adulto, capaz de buscar relações que me fazem a felicidade, incapaz de suportar a liberdade do outro, de não querer estar comigo, mas que se percebe como adulto. Não sei se deu para fazer a diferença, porque é uma diferença assim. O que é? Só, todos os dois vai sofrer. Esse negócio da gente gostar de muita risada, Jesus Cristo não era o Didi Mossorga. Tanto assim que era um homem triste, que entendia o papel da dor, mas que dizia da potência da alegria, das bem-aventuranças dos que aceitam os dissabores, crescendo com o aprendizado dos reveses da vida. Sim. Na Bíblia, o Evangelho nos fala, Jesus nos fala, eu e o Pai somos um. Na casa do Pai tem várias moradas. Pai, afasta de mim esse cálice. O senhor acha que é o sistema patriarcal que Jesus tinha que falar naquela época? Porque Jesus nunca falou: mãe, afasta de mim esse cálice. Eu e minha mãe somos uma, né? Geralmente dá a conotação do pai. E nós sabemos que nas colônias espirituais, pelo espírito ainda existe o sexo feminino e masculino. Mas na evolução maior, nós somos espírito. E na própria Bíblia, figuradamente, nos fala que foi a primeira pessoa que gerou o ser foi Adão, ele que deu luz a Eva. Não foi Eva que deu luz a ele, né? Tirou do Adão a Eva, né? E não da Eva o Adão. Nesse contexto, a opinião do senhor, que é muito importante para mim, acredito para as pessoas aqui também, como que o senhor vê essa parte, por exemplo, no caso, por exemplo, eu vejo que Deus é pai, mãe, tio, avô, essas coisas todas. Obrigado. Cristo, ele tinha uma capacidade de ensinar, e o ensino dele era eterno, mas ele tocava o homem na conjuntura, com os temas que o homem vivia. Tanto que ele vai dizer também assim: olha, eu digo algumas coisas, mas não todas. Depois mandarei o Consolador, que lhes fará muitas outras coisas. Então o Cristo, ele nos dá o pensamento, a lei de Deus, que é a lei de amor, é a libertação pela verdade, através da solidariedade e do perdão. É a paz pelo processo de crescimento permanente. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, você vai dizer assim, por que ele não disse eu e a mãe somos um? A força da linguagem. Naquele momento, tanto que ele vai dizer, chegará o momento que amareis a Deus em espírito e verdade. O espírito é masculino, mas a verdade é feminina. O Deus, se você for estudar psicologicamente, o Deus que o Cristo apresenta é feminino. O Cristo que Moisés apresentava era masculino, em termos de arquétipo, de matriz de personalidade. Então, os espíritos temporariamente ainda estão polarizados pela sexualidade, mas não Deus ou espíritos puros. Então, ele não quis dizer isso, que até o Gil já disse, se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Ou seja, Deus não é possível de ser pensado como um homem,
porque ele não é humano. Eu posso entender o humano a partir do divino, porque eu caminho através do aperfeiçoamento para despertar em mim a minha condição divina, que é a lei de Deus gravada na consciência. Certo? Então, o que ele estava querendo dizer lá? Olha, nós podemos, se mantermos um jeito de viver em comunhão com as leis que governam a vida, nós ficamos conectados, juntos, em parceria com o próprio Criador, que é Deus, que chamava naquele momento de Pai, mas que você vai ouvir em Emmanuel já tentativas bem modernas, quando Emmanuel diz assim: Deus é a lei que cria, é a potência criativa da vida. Deus, em João, Deus é o amor, é amor. Então eu queria falar esses nada de besteira, porque me convidaram com tanto carinho, então se eu não falar, fica parecendo que eu não estudei para conversar com você. Mas era para dizer que eu concordo com o senhor, que Deus é pai, é irmão, é tudo que a gente conhece como vínculo, mas num sentido libertário desse vínculo e não no sentido aprisionante. Então, se você pensa, Deus é criador, um pai criador, uma mãe amorosa, está tudo dentro da ideia de Deus. Algumas religiões, para não entender que tudo estava numa única força da vida, criou o politeísmo, onde cada virtude estava encarnada numa divindade. Por isso que a gente tem que caminhar como o Senhor caminhou, de entender, olha, Deus tem todos esses atributos da potência amorosa. Eu vi uma tradução aí, isso aí, estou lembrando disso não. Na língua aramaica, a língua aramaica falava na época de Jesus Cristo, em Jerusalém. E eles acham, os arqueólogos acham uma tradução assim, que o Pai Nosso verdadeiro, Jesus Cristo fez de verdade, mas Pai Nosso na Bíblia a igreja modificou um pouco da tradução, diminuiu um pouco para ficar mais simples para o povo falar. Mas na tradução que eles do aramaico antigo lá, Jesus Cristo fala do Pai Nosso, ele fala Deus Pai e Mãe. Sabe, o texto que eles acham o Pai Nosso, Jesus Cristo fez de verdade, como ele ia para as montanhas. Eu posso tomar a liberdade de falar o que eu penso também? Porque eu amo muitas pessoas que fazem isso. É o pessoal que pensa progressivamente como o nosso amigo pensou. Só que aí eles tentam uma coisa que não está muito correta, que eles fazem uma leitura do que eles entendem que seria o Pai Nosso a partir dessa superação do monopólio do masculino com submissão do feminino. Entre eles, o nosso Leonardo Boff, que no Congresso de Saúde Mental disse o seguinte: e ele, a igreja aprisionou ele, proibiu ele, expulsou, e ele estudou muitas coisas depois. E ele disse o seguinte, que estudou muito, e que enquanto houver uma dor humana sobre a terra, ele voltará. Ou seja, ele inclusive virou reencarnacionista. Assim como ele virou reencarnacionista, ele também estudou os evangelhos apócrifos e estudou correntes de interpretação do Evangelho do Cristo, que já tenta trabalhar com essa ideia assim, ó, Deus, Pai e Mãe. Se eu como psiquiatra fosse responder, diria que penso que Jesus nomeou Deus naquele momento da história como Pai Nosso, porque mãe amorosa sempre deu mais empenho, pai sempre teve mais em falta. Então era um jeito do ser humano lidar com essa carência atávica que a gente tem do amor de um pai que nos proteja, já que a mãe é fiel
aos seus compromissos com o amor aos filhos. Tem mais alguma pergunta, gente? Sim? É o seguinte, Allan Kardec, quando começou a considerar o espírito, elegeu a necessidade da forma íntima do ser humano. Sim. Que a doutrina espírita pudesse fazer o ser humano pudesse muito descobrir-se si mesmo, começasse a crescer. Como é que nós possamos hoje? Porque a gente sente falta nos centros, nas casas espíritas, uma claridade em despertar nas pessoas o estudo de si mesmo. A gente percebe, parece que falta aos dirigentes, aos colaboradores, que possam caminhar ao público e assim mesmo dentro dos próprios estudos, a vontade e a importância do que está falando. Como é que nós possamos hoje despertar isso em nós, como espíritas, e como também colocar isso em prática para a população, para as pessoas, porque a gente percebe que até mesmo os próprios espíritos estão muito desviando muita atenção para questões tecnológicas e esquecendo o essencial que é a construção de si mesmo. Eu não vou entender como uma pergunta, vou entender como um pensamento seu. E aí eu vou partilhar com você uma ideia. Me espantava muito ouvir o tio Chico falar que ele era imperfeito. Cada vez ele repetia mais. E aí eu fui descobrindo que ele tinha uma sinceridade na voz muito grande. Então ele devia se julgar imperfeito. E a pessoa que trabalha com a leitura da obra de Kardec, com o encontro com Jesus a partir do Espiritismo, estudando com disciplina, ela vai descobrindo cada vez mais as próprias imperfeições e vai avançando num desejo de ter um projeto mais amoroso, vai ficando mais exigente, menos tolerante com alguns defeitos que antes a gente não percebia. Então, eu penso que esse é um exemplo de que o Chico era um irmão de doutrina que vivia esse desejo de reforma íntima com muita sinceridade. Ele não era uma pessoa que trabalhava com divulgação, com palestra. E ele estudava todo dia meia hora do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, buscando trabalhar a sua intimidade, o seu jeito de viver. Então, toda proposta de construção de trabalhos buscando a reforma íntima me parece muito fértil. Eu só não acho que a gente deve trabalhar essa ideia nas nossas casas espíritas como se estivesse inventando a roda. A reforma íntima foi sempre um trabalho do espírita sincero. Você pega lá no Momentos de Ouro do Espírito Diverso e vai ver a diferença, um texto sobre Bezerra de Menezes, que conta da vida dele, e que ele vai dizer, um irmão que disse, olha, eu sou egoísta, papapá, então não posso ser espírita. E o Bezerra disse, antes eu era isso, e agora eu continuo, mas corro disso. Então um Bezerra de Menezes que assumia ao dizer que corria da vaidade, do orgulho, do egoísmo, que ele corria, ele trabalhava a sua reforma íntima no dia a dia da sua atividade de espírita cristão. Então eu acho que
Sim, mas a gente precisa trabalhar a reforma íntima, mas os nossos grandes trabalhadores também trabalharam já. Nós estaremos criando atividades novas em continuidade ao que já foi feito e vivido no passado. Agora, para trabalhar com o povo, eu acho que a gente tem que radicalizar no exemplo. Porque não é a falta do conhecimento. Todo mundo já teve alguma notícia do Espiritismo. Ele precisa ver a nossa fé com tanta vivacidade para se sentir contagiado pelo desejo de crer na imortalidade da alma, na justiça divina, no progresso através da reencarnação e da misericórdia da mediunidade enquanto comunicação permanente que nos instrui e consola. Gente, então eu queria agradecer, pedir a Jesus que nos abençoe sempre, pedir que eu possa estar no coração de vocês, nas preces do dia a dia, e que todos nós possamos caminhar buscando cada vez mais estar em sintonia com esse modelo e guia que é Jesus, a alegria dos homens, é a alegria dos homens, consolo, e o divino amigo, é o nosso amor maior. Que Ele nos abençoe e guarde hoje e sempre. Doutor Jorge, a gente agradece a sua